têm feito. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito de divulgação da dor pediátrica e melhorando o tratamento das crianças, e isso é muito importante. E parabéns de verdade. Obrigado por ajudar o seu empenho nessa jornada com o Kids Dor. O Kids Dor ano que vem que vai vir reformulado, né? Com uma pegada Sim. mais clínica. Então, aviso aí para quem tem interesse em dor pediátrica, ano que vem o Kids Dor estará com uma opção muito próximo ao curso de Call Clinic Dor, né? Vai ensinar as pessoas a tratar da dor nas crianças, nós vamos organizar um ambulatório, vai ser muito lindo esse curso. E Uhum. eu não poderia deixar de agradecer aqui, nós estamos chegando hoje na nossa 34ª aula do Sem Dor Experts. O Sem Dor Expert é um projeto do Instituto Pain Brasil, via Caminho Sem Dor, apoiado pelo Laboratório Cristália, que nos deu um enorme apoio para que esse projeto pudesse acontecer. Eu já estou ficando até saudoso, né? Porque é a 34ª e a próxima aula vai ser do Dr. Lúcio Rotti. Vai ser talvez uma das aulas mais importantes, né? Porque a gente falou muito de tratamento, falamos muito de remédios, agora vamos falar de dor na criança, né? Falamos de dor oncológica, falamos de dor ortopédica no Sem Dor Expert. O Dr. Lúcio vai falar sobre medicina da dor e o futuro da medicina da dor, por que que a medicina da dor é uma especialidade, por que que a medicina da dor está crescendo, por que que ela vai crescer muito mais. Não percam, dia 18 de dezembro, aqui no Sem Dor Experts. Aí o Sem Dor Expert vai dar uma parada, né? Ninguém gosta de assistir aula fim de ano. E depois nós voltamos aí no mês de fevereiro com as 5 últimas aulas do Sendor Expert. Sendor Expert vai completar, então, em fevereiro, quando o programa terminar, que são 40 aulas, nós iremos completar quase 1 ano e meio de divulgação gratuita da medicina da dor, né? Vai completar aí, Dani, mais de 5.000 visualizações nas aulas do Sendor Expert. E as aulas continuam aí difusas, né? No conhecimento vai continuar difuso. Ele está temporariamente na minha página pessoal do YouTube, Carlos Marcelo Dor, né? YouTube.com/, Carlos Marcelo Dor, e futuramente na plataforma do Caminho Sem Dor. Tá? Então, gostaria aí de agradecer. Acho que todos os agradecimentos são poucos ao apoio que o Cristália deu e permitiu que esse projeto acontecesse aí nos bastidores e todas as despesas, evidentemente, que acontece com todo projeto social, e para acontecer precisa do apoio de alguém. Dani, a gente sempre começa às 8h10, pontualmente. Tá? Ok. Então, eu queria que em 4 minutos, antes de você começar a aula, você já vai ter a palavra definitiva, você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você foi para a dor pediátrica e um pouquinho da importância, né, do conhecimento da dor pediátrica para a medicina e até por aspectos sociais que a gente tem hoje. Seja bem-vinda, doutora Dani Cadide, a palavra é sua. Então, você tem exatamente 4 minutos para fazer essa introdução, depois já pode começar a aula. Tá bom, então. Eu sou anestesiologista de formação, né? Desde a faculdade, eu tenho esse interesse pela dor pediátrica. Meu primeiro estágio foi no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Foi quando eu decidi fazer anestesia e eu fui fazer justamente anestesia para lidar com as crianças, né? Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eu mexia com queimados e eu vi as crianças sofrerem com dor e eu não acreditava como aquilo podia ser possível, né? Isso foi em 2004, 2004. E eu pensava que tinha que fazer alguma diferença, né, a respeito disso. E daí eu fui fazer anestesia para me dedicar à anestesia pediátrica. E durante a minha residência de anestésio, eu solicitei, né, para fazer um estágio fora. E daí começou a minha jornada da dor pediátrica, né? Eu fui para Toronto, fiquei lá 2 meses fazendo o estágio em dor, em pediatria, né, na parte de dor aguda. Tive contato com o serviço de dor crônica na criança, mas eles não eram intervencionistas, né, era mais clínico. E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui buscar se existia uma formação em dor em pediatria, não existia. E daí eu falei, bom, eu tenho que estudar então a dor primeiro, no adulto, para depois fazer a dor em pediatria. E daí começou a minha jornada. Eu fiz uma pós-graduação de dor e cuidados paliativos geral, né? Fiz em Maringá, com o Orlando Calhado. Depois eu fui fazer um fellow na USP Ribeirão, com a doutora Gabriela Lauretti. E isso na dor adulto, né? Depois eu fui para Singular, hoje é a Simpem, onde eu fiz o ultrassom, fiz a fluoroscopia, fiz a neuromodulação com o pessoal da Simpem.
fiz um curso de cefaleia também pela Simpem, e fiz também o Prêmio Dor com o Carlos, né? Então, a minha formação, eu posso dizer que 89% é da Simpem, em relação ao adulto. E nesse tempo todo, eu fui buscar também formação em dor na criança. E eu fui coletando ao longo do mundo, né, formação na dor na criança. Aí eu vi que na França tinha o pessoal da Pediadol, fiz uma formação com eles lá. Depois eu fiz na Itália com o pessoal da dor avançada em criança e cuidados paliativos pediátricos. Fiz na Colômbia cuidados paliativos em pediatria, não só em ninhos, né, e adolescentes também. Fiz um masterclass em São Francisco para dor pediátrica, né? Só que intervenção não existia quase nada, né? Eu tive que ir estudando por conta própria e vendo artigos e tentando adaptar isso na criança. Foi daí que surgiu a ideia de, junto com o Marcos André e com a Ana Pinheiros, da gente montar uma pós em endopediatria para ensinar os alunos a não só a identificar a dor na criança, classificar e fazer o manejo dela, tanto intervencionista e não intervencionista. Fui buscando também outras coisas não invasivas, como o TMS, fui para a Holanda fazer um curso de TMS, né, que era voltado geral, tinha algumas coisas para criança, na parte de cefaleia e na parte de fibromialgia e dor neuropática, mas também era mais voltado para o adulto, mas tinha alguma coisa na pediatria. Fui fazer um curso de fotobiomodulação para agregar também, e comecei também a estudar medicina regenerativa para trazer isso para a criança, né? Fui buscar no mundo isso daí. Então, eu sempre vou buscando lá fora conteúdos que eu possa depois adaptar aqui no Brasil. E daí que surgiu o Kids Dor, e todo ano, né, a gente tem tentado buscar mais conhecimento e trazer, né? Acho que por isso que as pessoas acham que eu só viajo, muitas vezes mais para dar aula, e esse trabalho que eu tenho feito junto com o Dr. Marcos André, hoje nós somos só nós dois, a Ana se encontra no Canadá, e a gente tem trabalhado muito nisso. O Marcos é o meu braço direito e esquerdo, e minha cabeça, eu falo, né? A gente é muito unido, e a gente montou isso daí como um sonho, e a gente tem perpetuado esse sonho e divulgado esse sonho ao longo do Brasil. E eu tenho feito também um trabalho no exterior, né? Começou isso ano passado, e graças a Deus, a gente tem... hoje, a referência em intervenção em dor na criança somos nós, né? Isso eu posso falar com a boca cheia, que eu tenho sido chamada, né, para dar aula no mundo inteiro para falar sobre a intervenção na dor da criança, e não tem ninguém que tenha experiência como o Marcos e eu em intervenção na dor da criança, né? Deu tempo? Então, resumindo, é isso. Hoje eu sou do comitê, eu sou a presidente do Comitê de Dor Pediátrica, da SBED, né? E faço parte também da parte de intervenção em dor pediátrica da Subramid. E é isso, né? Sou revisora da Brasília de Pen, acho que dispenso, e tem alguns serviços de dor pediátrica em São Paulo, né? Tem ambulatório na Rede Dor, na dor pediátrica no Morumbi, no Jabaquara e no Avicenna. E agora, em janeiro, eu estou iniciando um novo serviço no CEPAC também, né? Acho que é isso. No Einstein eu dou consultoria em relação à dor pediátrica. Acho que seria mais isso. Então, para falar de dor pediatria, eu tenho que falar para vocês que a gente, primeiro, antes de entrar na parte científica, né, qual a importância e quais são os desafios, né? Quando a gente fala na dor da criança, quase todo mundo, se você for perguntar, tem medo de medicar as crianças, né? Por isso que elas são negligenciadas e acabam recebendo subdose e um subtratamento. E não só em relação à medicação, principalmente quando se fala de intervenção, né? Quando se coloca o risco-benefício, muitas pessoas têm medo, mas hoje a gente tem um arsenal que nos ajuda a ter essa segurança e maior eficácia na intervenção na dor da criança. Então, quando a gente fala de importância... Vamos passar. Primeiro, eu tenho que declarar que eu tenho alguns conflitos de interesse, né? Aqui está a nossa pós, o Kids Dor, né? Que o ano que vem vai ser reformulado, como o Carlos falou. A gente vai ter uma pós só clínica e nós vamos fornecer workshops, né? Simples e avançado em dor pediatria, não só isso, né, na intervenção, mas outras coisas não intervencionistas, como o laser, a realidade virtual, nós estamos montando workshops, né? Primeiro para as pessoas tentarem ter essa formação clínica e depois elas vão selecionando o que elas têm afinidade, os workshops.
para depois se identificar e, então, aperfeiçoar, né? Então, essa é a nossa pós do que diz dor, e eu começo sempre minhas aulas com frases, né? E eu gosto essa frase é uma frase que eu gosto muito, que o que a gente faz agora com as crianças, o que elas farão depois com a sociedade. Então, o que a gente faz na infância, né? Essa falta de tratamento, essa negligência, né? Essa falta de manejo, isso traz para a idade adulta grandes consequências. A gente pode ter hoje vários adultos, né? Isso é confirmado cientificamente, que a gente tem muitos adultos hoje que têm sequelas da infância dessa dor maltratada. É aquele paciente que você tenta vários tratamentos e ele não tem resposta, porque justamente a maioria dos médicos de dor, se você pergunta para todo mundo que está aqui, ninguém questiona o seu paciente adulto, quando chega no consultório, quais experiências que ele teve relacionadas à dor na infância. A gente não questiona se essa criança nasceu prematura ou não, né? Qual foi a vivência dela na UTI. Isso traz para uma criança com uma hiperalgesia muito intensa, né? Consequentemente, um adulto muito sensível à dor também, com limiar de dor alterado. Então, a nossa ação em relação à infância traz, na idade adulta, um manejo difícil da dor. Peraí. Então, eu tenho que falar para vocês sobre a definição de dor que foi modificada pela IASP, e quando a gente traz para a dor pediátrica, ela faz total sentido, né? Que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, o sofrimento da criança começa quando ela entra no hospital ou quando ela entra no ambulatório, né? Ela já começa com um sofrimento emocional, né? Muitas dessas crianças já têm uma experiência dolorosa que não foi tratada adequadamente, ou um impacto dessa dor, né, que trouxe alguns traumas, né, como, por exemplo, uma retirada de sangue, uma coleta de sangue, né, ou simplesmente uma medicação efetuada no pronto-socorro. Essa criança já vai para o hospital com sofrimento emocional, então ela já está sensibilizando essa via de dor. Então, e daí a gente vai falar sobre a criança, né? Muitas pessoas me questionam, mas como que eu vou identificar que essa criança está com dor? Como que é possível saber, né? Então, existe vários estudos, né? E justamente a IASP, há muitos anos atrás, colocou que o fato de um indivíduo não saber comunicar não quer dizer que esse indivíduo não esteja sofrendo, né? Não tenha dor, né? E ele merece, sim, receber o tratamento adequado para esse alívio, né? E se o paciente está dizendo que tem dor, então ele tem dor. Isso quer dizer, se a criança está nos demonstrando, às vezes não pela palavra, mas através de atitudes ou mudança de comportamento, que ela está sofrendo, ela sente a dor. Então, a gente tem uma definição de dor para todas as idades, mas a gente precisa considerar vários aspectos cognitivos, emocionais, sociais e culturais dessa criança. A gente sabe que, em termos de números, né, que é muito importante quando a gente fala de dor, e eu gosto de falar porque isso causa um impacto muito grande nas pessoas que não conhecem esse mundo da dor pediátrica, a gente sabe que a prevalência da dor da criança, ela tem muitos impactos negativos, né? E ela, na dor crônica, é altamente prevalente. A gente sabe que as taxas dela são bem altas, né? E podem variar de 11% a 54%. E o que a gente sabe também? A gente sabe que 20%, 25% dessas crianças que apresentam dor crônicas, elas vão ter essa dor aumentada, ou essa prevalência, ela aumenta com a idade e o sexo, sendo que as meninas sofrem mais que os meninos, principalmente na faixa etária adolescente. A gente também sabe que muitas dessas crianças internadas hoje, elas relatam dor moderada a intensa, né? Muitas vezes não são tratadas essas dores, que variam de 21% a 64%. E também, quando a gente fala de bebês, a estimativa também é altíssima, variando de 33% a 82% nos pacientes pediátricos hospitalizados. E a maioria deles experimentam dor moderada e intensa, principalmente no pós-operatório. E por que a dor da criança e as crianças que estão em paliativos pediátricos é tão inadequada, né?
Quais são essas causas? Por que que a gente vê essas crianças sofrendo tanto, tanto em âmbito hospitalar, quanto em âmbito ambulatorial? Porque muitas vezes o prescritor ou o médico, por falta de conhecimento, né, ele deixa doses fixas de narcótico, como morfina, né? Muitos hoje a gente sabe que não sabe que a OMS mudou a escala de dor pediátrica, retirando a codeína e o tramadol dessas crianças. E elas acabam recebendo subdoses ou muitas vezes doses erradas, fixas, prescritas, né? Existe um cuidado exagerado com os efeitos colaterais, principalmente quando a gente fala de morfina e metadona em criança. E, além disso, a gente sabe que a delegação do tratamento da dor fica perdido, porque aquele pediatra não tem informação adequada, a equipe de dor não tem um especialista em dor pediátrico, e daí fica perdida essa criança nesse meio. Além disso, a gente tem falta do reforço positivo, né? Em relação à enfermagem, em relação ao acompanhante, e com isso nossas crianças acabam sendo negligenciadas e recebendo doses inadequadas, ou muitas vezes não recebendo doses. Existe também uma crença, né, de que a criança não sente dor, né? A gente tem o problema do conhecimento inadequado, né? Tanto da parte assistencial da enfermagem, que não sabe avaliar ou identificar essa dor, e muitas vezes não são treinadas para isso, quanto por parte dos médicos, né? Então, isso acaba influenciando no controle áudico da criança. Né? A gente tem um problema com a medição da dor, muitos dos serviços não sabem utilizar as escalas que nós temos, as ferramentas para avaliar as dores das crianças, principalmente quando a gente fala de crianças mais novas, né? Recém-nascidos, prematuros, até 2 anos. Criança que fala é fácil, né? Ela vai te dizer, né? Segundo algumas pessoas, muitas vezes mesmo as crianças que falam, elas não nos falam. A gente tem um mito que o bebê não sente dor, o mito de que as crianças vão se viciar facilmente em narcóticos, de que as crianças toleram a dor melhor do que os adultos e que elas são incapazes de nos dizer onde dói. Então, esses problemas detectados relacionados à dor pediátrica, o que que nos traz? Uma divergência entre cuidadores de criança sobre a intensidade da dor pediátrica, uma compreensão limitada dos médicos de enfermagem sobre as ferramentas de avaliação da dor, sobre os métodos disponíveis, o que resulta no subtratamento da dor. E essa falta de conhecimento e esses equívocos dos profissionais de saúde, principalmente quando a gente fala de analgésicos, né? Dos anti-inflamatórios, das medicações coadjuvantes que podem auxiliar, né? Fazendo uma analgesia multimodal, a respeito da rotação de opioides que podem ser prescritos nas crianças, né? Tudo isso torna um manejo farmacológico inadequado. A alta incidência de erros médicos também influencia, né, a esse manejo, né, esse subtratamento da dor pediátrica, principalmente quando a gente fala sobre a prescrição de analgésicos. E o que que a gente precisa fazer? Principalmente nós, eu não falo só como médico de dor, mas como médico em geral e como ser humano. O que que a gente precisa fazer para mudar isso, né? A gente precisa aprender a avaliar a dor da criança. É um desafio, mas a gente tem que aprender. Né? É essencial determinar o tratamento eficaz. E para isso eu preciso saber avaliar essa dor. Né? Normalmente é feito com base na avaliação clínica, muitas vezes uma avaliação subjetiva na criança ou no recém-nascido, ou ambos. Né? A gente também tem ferramentas de métodos padronizados, objetivos, validados e confiáveis para avaliar esse sofrimento. E juntando essa avaliação subjetiva com essas ferramentas, você consegue identificar e classificar a dor dessa criança. Sendo assim, você consegue dar o tratamento adequado. Só um pouquinho que está um pouquinho pesado esses slides.
e não está querendo passar. Que agora passou até demais. Então, como que eu posso avaliar a dor da criança? Vocês vão perguntar, mas assim, é tão difícil, a criança chora, a criança não para quieta, eu não sei identificar, às vezes a criança não fala, às vezes, né, essa criança está correndo no meu consultório, virando meu consultório do avesso. Como é que eu vou avaliar essa criança se ela não para quieta, ou se ela não para de chorar, ou se ela não se comunica comigo? A gente tem meios para avaliar isso, né? Quando a criança já fala, você tem esse autorrelato, né? Você também tem o padrão ouro das ferramentas. O comportamento dessa criança vai nos dizer muito, né? Se ela é uma criança que antes brincava muito e parou de brincar, comia e parou de comer, se a diurese, né? Se essa criança diminuiu a quantidade que ia ao banheiro, se ela está mais constipada, tudo isso vai nos dizer muito sobre essa criança, né? Se ela fica muito ofegante, né? Se ela está hiperventilando, isso nos diz alguma coisa. Através de choro, expressões faciais, a postura corporal dessa criança, muitas vezes a criança ela acaba defendendo o membro onde ela tem dor ou colocando a mão nesse membro, né? Então você já pode ali identificar uma possível algia, né? Os movimentos que essa criança faz em relação a um determinado membro ou determinada região, né? Você também tem sinais fisiológicos para te mostrar isso. Você tem alteração de insulina, você tem alterações metabólicas que podem te mostrar isso. Um aumento, né? Uma hiperglicemia você pode ter. Um aumento do consumo, né, de O2. Você pode ter uma criança que está aumentando muito o CO2, né? A pressão arterial dessa criança aumenta, a frequência cardíaca aumenta, essa respiração e frequência respiratória também aumenta. Então, tudo isso é um sinal para que você possa identificar que tem algo errado com aquela criança. A gente tem vários sinais que vão nos dizer, né? A criança, quando ela entra no seu consultório, eu falo que a nossa consulta, ela começa quando essa criança está entrando, né? Você vai observar a forma como ela está andando, a forma como ela se comporta perto dos pais, né? Tudo isso vai te dizer muita coisa. A consulta, eu falo que a primeira consulta da dor pediátrica, muitas vezes, ela pode demorar 2 horas, né? São 2 horas que primeiro que você tem que. Peraí, só um pouquinho que está passando. Você tem que ganhar a confiança dessa criança, né? E não se ganha confiança fácil. Então, você tem que interagir com essa criança, criar um vínculo com essa criança, uma empatia para essa criança se abrir para você, de alguma forma. Seja ela em termos de postura, seja ela falando, né? Ou a forma como ela se comunica, não se comunicando, a forma como ela te olha, você consegue adentrar nesse mundo. Então, a gente tem vários métodos para avaliar a dor da criança de acordo com a idade, de acordo com o nível cognitivo, né? Mas existem 3 maneiras de descobrir, que eu falo que são maneiras, para mim, que te diz muito além das ferramentas. O que uma criança diz, o que uma criança está fazendo e como o corpo dessa criança está reagindo. Para isso, a gente deve saber perguntar e olhar. Além disso, a gente tem algumas escalas definidas para determinadas idades, por exemplo, no recém-nascido, a gente tem a escala de Edin, o NIPS, o PIP, o MPES, que a gente pode utilizar para esses recém-nascidos, para avaliar a dor pediátrica. Né? Aqui eu coloquei para vocês a escala de dor de NIPS, né? Para aquele recém-nascido a termo prematuro, eu posso avaliar essa dor através da expressão facial, através do choro, através da respiração, né? Se os membros estão relaxados, imobilizados, fletidos ou estendidos, né? Se essa criança está dormindo, se ela acorda calmo, se ela acorda desconfortável, tudo isso vai me dizer se essa criança está sofrendo ou não. E como que a gente pode mudar tudo isso, né? Como que a gente muda essa avaliação da dor da criança, essa interpretação da dor, né? A gente utilizando essas escalas, eu coloquei várias escalas aqui para vocês, né? Coloquei o MPES aqui também.
para a gente, vocês entenderem que a gente utiliza essas classificações, mas a mais famosa é a escala de Young-Becker, que é a escala do sorriso, né? Deixa eu só... Não sei por que está... Olha aí. A gente também tem a FLAC, que é uma escala muito conhecida, que a gente pode utilizar em crianças de 2 meses aos 18 anos, né? E essa FLAC, ela tem uma escala para... Eles mudaram, né, que a gente fala, é uma escala modificada para você utilizar para crianças mais velhas que não conseguem se comunicar, né? Não tem essa questão da cognição, o prejuízo da fala, você pode utilizar também. Essa aqui são de 4 a 6 anos que você pode utilizar a escala de Farsis, né? A escala de Young-Becker, a escala analógica, você pode utilizar para avaliar a dor da criança. Quando a criança já sabe, a criança pré-escolar, escolar já utiliza a escala analógica, né? Mas essa escala de Young-Becker é uma escala que a gente utiliza muito. Aqui eu coloquei para vocês, para criança com multideficiência, que a gente utiliza essa escala de FLAC revisada, né? Com algumas modificações. E eu coloquei para vocês aqui alguns artigos para falar sobre a dor pediátrica. A gente se baseia a avaliação da dor pediátrica, né, em evidências. Hoje existe vários artigos, né, falando sobre essas evidências e utilização, quando bem utilizadas essas ferramentas, a alteração de consumo de opioides, né, a utilização de anti-inflamatórios adequadamente, a analgesia adequada e o pouco resgate que essa criança tem quando você utiliza essas ferramentas, né, a avaliação da dor adequada. Esse artigo que eu coloquei para vocês foi um artigo revisado, né? E eles usaram várias ferramentas, né? E a conclusão que eles chegaram que hoje a gente tem medidas fortes para avaliar a dor da criança, né? Que permite que os profissionais utilizem isso e as crianças tenham menos negligência em relação ao controle da dor. Então, não tem por que as crianças hoje, ainda em 2023, sofrerem por dor. Eu coloquei para vocês um outro artigo também que fala sobre a avaliação sobre a dor da criança, do recém-nascido, né? A importância dele, né? São análises que foram feitos para avaliar a dor, baseando-se também em altos relatos sobre escalas comportamentais, né? E hoje a gente pode se basear não só nas escalas, mas nesses autorrelatos, né? E nesses comportamentos da criança para a gente identificar, né? Então, não tem por que hoje não utilizar as ferramentas, né? Espera aí que está passando aqui. Eu não sei por que está... Então, hoje, a gente tem 6 regras para tratar a dor da criança, né? A dor do paciente pediátrico. A gente tem que conhecer o início da ação do medicamento. Então, a farmacologia é extremamente importante quando a gente fala de dor pediátrica. A gente tem que saber associar esses medicamentos que a gente tem, né? A gente tem a clonidina para nos ajudar, a gente tem o magnésio para nos ajudar, a gente tem a lidocaína, né? O Restiva, tem vários estudos sendo feitos na Europa sobre a utilização do Restiva, né? O FDA fez estudos sobre o tapentadol. Aqui no Brasil a gente não utiliza o tapentadol, mas o tapentadol é muito utilizado lá fora, né? Em crianças acima de 2 anos, a gente tem evidências sobre isso, né? A utilização dos anti-inflamatórios, do paracetamol, da dipirona, de como a gente associar essas medicações e principalmente colocar como resgate. Você montar uma prescrição para essa criança, colocando nos intervalos medicações e adjuvantes. Assim, essa criança fica o tempo todo, às 24 horas, coberta por remédios e não tem nenhum escape de dor, né? A gente tem que entender qual é o pico que ocorre os efeitos dos medicamentos, a gente tem que estar pronto para monitorar justamente esse pico de dor dessa criança, né? Tá tendo uma falha no meu manejo, eu posso introduzir algum remédio para auxiliar, aí eu tenho que entender a duração da ação do medicamento, calcular as doses equipotentes com base na necessidade dessa criança e tentar ajustar,
né? A gente tem o PCA que a gente pode introduzir para essa criança, né? Um PCA de morfina, e a gente pode utilizar, ver quanto durante o tempo que ela utilizou nessas 24 horas, qual foi o maior horário de consumo e quanto que essa criança utilizou de resgate, e através disso ajustar a nossa dose, né? A gente tem que antecipar justamente esse sofrimento e essa tolerância que a criança tem em relação aos medicamentos. A gente tem que... Como que a gente pode antecipar? Ou fazendo uma rotação das medicações, trocando ou aumentando a dose. E para isso a gente precisa de muito conhecimento, né? A gente tem que entender que medicamentos podem trazer para a criança reações e, além de reações, algumas consequências. Por exemplo, quando eu utilizo opioide, eu tenho que pensar que essa criança pode ficar constipada. Mas eu não posso esperar essa criança ficar constipada e ter dor abdominal pela constipação. Então, eu tenho que prevenir isso daí. E como que eu vou prevenir? Eu vou dar uma dieta laxativa, eu vou colocar um óleo mineral, ou eu vou prescrever um remédio para auxiliar nessa constipação, né? Eu tenho que pensar que o uso de anti-inflamatório hoje, né, dependendo do abuso, se eu não sei utilizar a medicação certa ou utilizar adjuvantes, eu posso causar nessa criança uma gastrite. A gente tem crianças hoje de 7, 8 anos com gastrite, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai evitar com que ocorra esses efeitos colaterais, associando um protetor gástrico, né? Associando medicações que auxiliam nisso daí, né? Eu sei que o opioide vai me dar náusea, então eu vou esperar dar náusea para deixar uma medicação para prevenir essa náusea na criança? Sim, eu vou prescrever, eu vou deixar prescrito já essa medicação. Então, eu tenho que antecipar os efeitos adversos, né? Para que essa criança tenha o maior conforto possível durante o tratamento medicamentoso e não tenha tanto efeito colateral. Então, a regra do anjo da misericórdia, que eu sempre falo, é: se essa criança vai tomar narcóticos mais que 24 horas, eu tenho que iniciar um laxante osmoticamente ativo. Eu não tenho que esperar a situação complicar para então introduzir. Eu não posso ser o imperito, eu não posso causar a dor nessa criança, né? E o que diz a Sociedade Americana de Dor Pediátrica, né? Ela fala que a gente tem que ampliar nosso conhecimento sobre a dor em pediatria, né? E princípios e técnicas de gestão. Muitas vezes é falta de gestão mesmo, né? A gente tem que fornecer para essa criança um ambiente calmo, né? Não só para procedimentos, mas desde que ela adentre o hospital ou o consultório médico ou ambulatório, né? Eu tenho que ter lá um ambiente que ela se sinta tranquila. A gente vai associar tratamentos não medicamentosos para isso, né? Eu vou, de repente, colocar uma música no meu consultório que vai deixar essa criança mais tranquila. Eu vou colocar um aroma que deixa essa criança mais calma, né? Posso colocar um cheiro de camomila no meu consultório, uma lavanda, que vai acalmar essa criança, né? Eu posso utilizar cores no meu consultório para justamente trazer para essa criança um ambiente mais confortável. E até no hospital também, né? Eu posso utilizar brinquedos, eu posso utilizar várias coisas que vão fazer com que essa criança fique mais tranquila. Hoje, a gente tem a realidade virtual que veio para ficar, né? Ela realmente é uma realidade, né? O profissional que trabalha com criança que não utiliza, ele está realmente ultrapassado, né? Essa realidade virtual, a gente sabe que ela tem efeitos analgésicos e dopaminérgicos semelhantes aos opioides e auxilia justamente no manejo deles, né? Então, eu posso justamente com isso acalmar essa criança e fazer com que essa criança esteja mais relaxada até para o meu atendimento ou até para um procedimento meu, né? Por isso que a gente tem que pensar no ambiente para reduzir essa angústia que vai produzir estimulação. Eu tenho que antecipar experiências dolorosas previsíveis para essa criança, intervir e monitorar de acordo. Ele fala, né, a Sociedade Americana de Dor Pediátrica, ela fala da gente utilizar muito a analgesia multimodal, né, utilizando questões farmacológicas associadas com cognitivas, comportamentais e físicas para gerenciar a dor e abordagem multidisciplinar, né? Entra a reabilitação, a fisioterapia, a gente coloca aqui também o laser para auxiliar, né? Hoje em dia, os fotossêuticos também estão muito fortes para utilizar, né? A gente tem os FIS,
que é o sistema supraindutivo, eu tenho utilizado muito nos meus tratamentos das crianças, por ele não ser invasivo, isso tem me auxiliado muito, né? Então, a gente tem vários arsenais, a gente tem o TMS para a gente fazer uma dessensibilização central, ajudar no controle da migrânia e, com isso, utilizar medicamentos que conseguem controlar a dor dessa criança, né? Então, a gente vai fazendo esse manejo adequado da dor, associando todo um arsenal que a gente tem. É como se você fosse fazer uma comida, e daí você vai utilizar um pouco de sal, um pouco de pimenta, né? Aí você quer utilizar, de repente, um manjericão. É isso. A dor da criança é justamente isso, você pegar vários condimentos para daí você fazer uma comida saborosa. No caso, vários medicamentos para você fazer um controle álgico adequado e dar um conforto para essa criança. A gente tem que aprender a envolver também, né? A sociedade americana bate muito nisso, nessa tecla, envolver a família e adaptar essa criança a específicas intervenções. Então, se você vai levar para uma cirurgia, ou se você é médico de dor, vai fazer uma intervenção nessa criança, você tem que deixar bem claro para a família e envolver essa família nos riscos, nos benefícios, mostrar para eles os estudos, o ganho que essa criança pode ter com a intervenção, né? Deixar bem claro todos os riscos e benefícios, né? E como que vai ser feito esse procedimento. E quando essa criança já tem um entendimento, para essa criança também, né? Hoje em dia eu falo assim, com criança de 5, 6 anos, eles já dão banho na gente, né? Ele já entende, inclusive eles já dão um palpite sobre como vai ser o procedimento e como eles querem ser, o que eles querem escutar, ou como eles querem que chegar no hospital ou no centro cirúrgico. Então, tudo isso, quando você envolve a família, envolve a criança, é muito mais fácil para você manejar, identificar, né? E ter um controle adequado. A gente tem que entender, né, que o uso eficaz de medicamentos em crianças para garantir a compaixão e o gerenciamento completo dessa dor, né? A gente tem que ter compaixão com o sofrimento dessa criança. A gente tem que entender que o fato de eu não tratar a criança adequadamente, eu vou tirar ela da escola, eu vou impedir ela de brincar, eu vou impedir ela de crescer, né? Eu vou causar para ela transtornos psicológicos, né? Muitas crianças hoje em dia acabam sofrendo por depressão, ansiedade generalizada, e isso envolve a dor. E quando eu falo de criança, eu não falo só de criança pré-escolar ou criança escolar, adolescentes também, né? Eu tive casos no consultório, na verdade, eu tive um caso que me impactou muito, de uma menina de 13 anos, né, que tentou se matar, né? Ela achou o Tilex da mãe dela e tomou uma caixa inteira por dor, né? Ela tinha uma dor, né? E ela fez isso daí, ela tomou esses remédios, foi a primeira tentativa dela. Depois, 2 anos depois, ela tentou novamente, né? Ela entrou no banheiro do prédio lá onde ela morava e pulou do 13º andar, né? Essa menina, agora, recentemente, ela estava sofrendo de neurologia do trigêmeo e por diversas burocracias, né? O convênio não liberou e ela tentou se matar. Então, foi uma menina que tentou se matar, ela foi para UTI, teve que fazer várias cirurgias ortopédicas, saiu da UTI, graças a Deus, né? Tá passando por um acompanhamento psicológico, psiquiatra já passava antes, né? Já tinha indicado isso para ela, e agora também tem mais essa outra parte para tratar. Então, você vê, se a gente não consegue, muitas vezes a gente até indica o tratamento adequado, mas às vezes a gente esbarra na burocracia do convênio. E o que causa isso? Não somos nós o médico de dor, mas a sociedade acabou gerando nessa criança algo muito ruim, né? Ao ponto dela ter uma dor tão intensa e querer se matar. Então, a gente tem que pensar nisso, que as consequências do manejo inadequado de dor numa criança e num adolescente pode, às vezes, trazer até a morte dessa criança e desse adolescente, né? E por isso a gente precisa ter compaixão, se compadecer desse sofrimento dele, seja emocional ou seja físico. Eu coloquei para vocês aqui um esquema de analgesia multimodal, né, de dor pediátrica, que foi escrito, né, em 2019, e ele coloca da gente associar as medicações, né, da gente utilizar analgésicos básicos, como paracetamol, anti-inflamatórios, né, associando com adjuvantes, como alfa-agonista, clonidina, dexmetomidina, os gabapentinoides, né, os triciclos, né, que seria a amitriptilina, a nortriptilina,
né? Utilizar o NMDA, os antagonistas, né? Em baixa dose, como ketamina, a metadona, né? E os bloqueadores de canais de sódio, que seria a lidocaína, né? A gente entrar com tratamentos psicológicos nessas crianças, a terapia integrativa, né, que veio também para ficar. Hoje a gente tem a hipnose, o biofeedback, a gente tem as respirações, né, trabalho de relaxamento, mindfulness, a distração, aqui entraria a realidade virtual, né? A gente tem acupuntura, aromaterapia, massagem, então várias coisas hoje para auxiliar nesse manejo. Entra também os bloqueios de dor regionais, né? Os bloqueios periféricos, né? Bloqueio neurolítico, entram as bombas intratecais para auxiliar na dor da criança, né? Os bloqueios de neuroeixo, né? Entra também a questão dos opioides, né? Que a gente tem que saber utilizar. Quando o Frederick colocou isso aqui, ainda se utilizava o tramadol, né? Em 2021 foi retirado da escala. Então, a gente tem a morfina, né? E a gente tem que lembrar da rotação dos opioides, lembrar da reabilitação, que seria a atividade física, né? A fisioterapia, né? A gente tem várias coisas, a manipulação manual, né? A osteopatia, a gente tem várias coisas para auxiliar nessa reabilitação, né? O gelo e o calor para auxiliar, né? Tudo isso na dor dessa criança. E tem daí um plus a mais, que entraria a child life, a espiritualidade, a questão dela ter uma vida normal, né? Que seria a higiene do sono, que é extremamente importante, a questão social, a questão do esporte em si, não só como atividade física, mas como questão de saúde mental para a criança, a questão do atendimento na escola também, né? E alimentação também, né? Hoje a gente sabe que a dieta anti-inflamatória tem sido de grande ajuda no tratamento da dor pediátrica, a gente tem utilizado muito, principalmente quando a gente fala de fibromialgia juvenil ou doenças reumatológicas, né? Quando a gente fala de anemia falciforme também é muito importante, epidermólise bolhosa, eu tenho que lembrar dos laticínios, de retirar esses laticínios, né? E tentar uma dieta mais hiperproteica para auxiliar na epidermólise bolhosa. Então, a alimentação também tem papel fundamental, né? A gente sabe também que a criança, assim como um adulto, se ela não dorme adequadamente, ela fica mais inflamada, consequentemente, ela tem mais dor. Deixa eu só voltar aqui. Então, quando eu tenho, de um lado, a dor e do outro lado, a criança, o que eu tenho que fazer? Avaliar a intensidade dessa dor, identificar, tentar entender a idade, o desenvolvimento físico e motor, né? Quando a criança ela entra na fase de pré-adolescência, nem sei se hoje em dia se chama assim mais, e adolescência, ela tem uma alteração hormonal que pode piorar algumas dores, principalmente na criança, na menina, quando a gente fala da menina, na faixa de 12 a 14 anos, né? Com essa alteração hormonal, ela tem mais cólicas, ela tem a faixa etária que tem mais dor de cabeça e dor abdominal associada, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Assim como a gente sabe que a faixa etária de 7 a 8 anos, de 7 a 9 anos, mais ou menos, no menino, é a faixa etária que eles têm mais cefaleia, não associada à náusea, só a dor de cabeça em si, né? A gente tem que entender também que hoje a nossa vida trouxe para essas crianças também algumas dores, né? Um exemplo disso é o taste neck, né? Que seria a criança que desenvolve uma cervicalgia e uma dor miofacial, não só isso, mas pode vir desencadear também dor de cabeça pelo uso excessivo de tela, né? O computador, né? O iPad, o celular. Hoje nós temos criança de 1 ano utilizando celular, né? O pai dá para essa criança ficar lá fazendo a distração com o celular, e essa criança acaba alterando justamente a curvatura da cervical pelo tempo excessivo à exposição do celular e a postura que fica, né? A gente sabe que o peso de um celular, que o peso, a alteração do ângulo da minha cervical, muito tempo naquela posição, eu posso sim alterar não só a minha curvatura, mas a forma como que os meus ossos estão crescendo ali e se calcificando. A gente tem hoje muitas crianças com alterações facietárias devido a isso, né? A gente tem estratégias farmacológicas para nos auxiliar, a gente tem que entender o perfil farmacocinético e farmacodinâmico de cada faixa etária,
né? Eu tenho que entender as práticas complementares não farmacológicas, tudo isso para auxiliar na dor da criança, né? E quais são os desafios, né? O desafio é entender qual que é o método certo, né? A gente tem que considerar os desafios adicionais que são os diferentes estágios de desenvolvimento, a individualidade da expressão da dor, verbal e não verbal, diferentes tipos de dor. Você pode ter uma criança que tem dor de cabeça e dor do crescimento também. São duas patologias distintas que você vai tratar. A gente tem que entender a cultura diferente. Para algumas culturas, a dor é normal sentir. Então, essa criança foi criada num ambiente que a tolerância à dor é alta. E muitas vezes ela não vai te dizer, né? A gente tem que entender isso também. A gente tem que utilizar. Qual que é a informação de avaliação da dor, né? Eu tenho que entender, saber diferenciar a dor aguda da dor crônica e quando essa dor crônica está reagudizando, né? Um exemplo disso é na anemia falciforme. A regra de ouro, que eu espero que vocês saiam daqui, é que o que é doloroso para um adulto é doloroso para um bebê e é doloroso para uma criança, independente da idade dela, a menos que se prove o contrário. Né? Eu tenho que eu ter o question na minha cabeça, né? Questionar o paciente, questionar os pais, questionar o cuidador. Eu tenho que usar a escala de avaliação da dor, né? Eu tenho que entender que é uma experiência multifatorial que vai ter um enfoque interdisciplinar e que a família tem que estar envolvida. Né? Eu tenho que entender as escalas, né, os degraus de dor e utilizar o melhor nessa escala. Hoje, a intervenção de dor, ela veio para o primeiro degrau na dor pediátrica, ela nos auxilia muitas vezes no diagnóstico. Um exemplo disso é o entrépino abdominal que acontece, que é o Atkins, né? A criança, ela está em desenvolvimento, a musculatura vai ampliando, e essa musculatura, conforme vai crescendo, vai aprisionando o anterior cutâneo. E daí o que acontece? Essa criança tem uma dor abdominal que não é identificada por ultrassom, nem por ressonância, faz endoscopia, não acha essa dor, né? Aí você tem que, quando essa criança chega no teu consultório, muitas vezes depois de passar por vários médicos, você tem que lembrar disso, que pode ser sim um aprisionamento, né? Pode ser o Atkins. Aí como é que você vai identificar que é? Utilizando o bloqueio intervencionista como diagnóstico, né? Então, a regra de ouro para você tratar uma paciente pediátrica é você entender os medicamentos orais possíveis, os adjuvantes, pensar em todo o arsenal da analgesia multimodal e, então, passar para a família as opções e, junto com o familiar, decidir o melhor tratamento para essa criança, né? Quando a gente fala de intervenções em dor pediátrica, o que a gente sabe sobre essas intervenções, né? A gente sabe que são modalidades amplamente aceitas em adulto, né? A gente sabe que essas técnicas em crianças são suportadas por relatos de casos, séries de casos e poucos estudos randomizados, controlados, trials, mas a gente tem muita evidência. E a gente tem uma coisa a nosso favor, que é a neuroplasticidade da criança, que é o seu cérebro mágico, que é fácil de readequar. E quando eu dessensibilizo uma via, eu consigo melhorar essa analgesia e, às vezes, com um único bloqueio, eu consigo ter o controle ideal dessa dor, né? Eu tenho que lembrar que a anestesia regional, ela é amplamente usada há mais de 2 décadas nas crianças, e se eu uso para tratar a dor aguda ou para prevenir a dor aguda, por que eu não posso utilizar na dor pediátrica, na dor crônica pediátrica, né? Hoje a gente tem ultrassom para nos ajudar nessa tecnologia, né? O ultrassom nos faz ter uma eficácia melhor e menos risco para essa criança. A gente utiliza o ultrassom nos bloqueios regionais. E além do ultrassom, a gente também tem um microendoscópio para utilizar, né? Enquanto o ultrassom me dá uma visão de 90 graus, o microendoscópio, que é o Seven Star Scope, o EvoTouch, ele me dá uma visão de 360 graus. Então, eu consigo, com ele, chegar aonde eu quero chegar, né? Identificar uma estrutura anatômica, visualizar tudo que tem em volta e dar uma pequena quantidade de medicação. Isso aumenta a minha segurança e a minha eficácia no meu bloqueio, né? Os benefícios da dor pediátrica na intervenção, o que eu consigo com isso? Eu consigo a deshospitalização dessa criança precoce. Eu consigo diminuir os riscos de infecções, por ela ficar muito tempo internada, eu consigo diminuir as complicações por esse tempo prolongado, seja as complicações emocionais ou físicas, né, dessa criança, eu consigo fazer essa criança iniciar uma reabilitação precoce, eu consigo diminuir o custo de tratamento dessa criança,
né? Com isso, ela fica menos tempo internada, o convênio gasta menos, né, com isso, o hospital gasta menos com isso, ou o SUS gasta menos com isso. E esse gasto a menos pode ser direcionado esse dinheiro para uma outra coisa. Eu tenho um melhor controle da dor, né? Eu diminuo a cronicidade da dor quando eu atuo nessa dor pediátrica, antes dela se tornar crônica. Se eu identifico ela antes de 3 meses, se essa criança nunca teve antes uma vivência de dor. Então, eu estou prevenindo de ser uma criança com dor crônica, quando eu atuo na dor aguda, e estou prevenindo de ser um adulto com dor crônica, né? Eu consigo também diminuir as complicações causadas pelo manejo inadequado de dor, né? Complicações essa muito de transtorno de ansiedade, depressão e realmente a refratariedade no controle da dor. Eu consigo utilizar menos opioide e consigo dar uma assistência de reabilitação melhor. E quando que eu posso usar isso para tratar a dor da criança? Eu posso usar para prevenir a dor, eu posso usar na dor aguda, eu posso usar na dor crônica. Né? Deixa eu só passar aqui. A gente, então, tem que ter uma abordagem mais agressiva, né? Resumindo, eu tentei passar para vocês um pouquinho, né, desse mundo da dor pediátrica, falando um pouquinho da avaliação, um pouquinho dos medicamentos, do manejo não farmacológico e também da intervenção. A gente tem que ter uma abordagem mais agressiva para lidar com a dor aguda na criança. A gente tem uma ampla opção terapêutica disponível no mercado, segura e eficaz, tanto em relação a medicamentos, quanto em relação à intervenção. Né? A gente sabe que novos medicamentos estão saindo no horizonte, né? Como eu falei para vocês, o Restiva tem sido utilizado muito na criança ultimamente, né? Principalmente na Europa, o Tapentadol. A gente tem agora opioides, a morfina, está sendo utilizada como subdose, então na escala analógica, quando a gente vai utilizar na escala da criança de dor, o STEP, o que eles indicam para a gente? Para a gente entrar com uma subdose da morfina, né? E depois deixar resgate também de subdose, né? Então, eu entro com anti-inflamatório, não melhorou, eu já entro com essa subdose de opioide, né? Fraco. A gente já entra com uma opioide forte. Eu entro com a morfina, mas uma subdose, né? E isso vai fazer com que essa criança vai sendo dessensibilizada e controlando melhor essa dor. E esquecer também que o não faz mal, né? Esse é o primeiro ponto, que a criança ter dor não vai fazer mal para ela, vai fazer mal para ela na idade agora, na infância, na adolescência, e vai fazer mal principalmente na idade adulta. Então, a gente tem que entender que a dor aguda e crônica são problemas generalizados nas crianças, elas podem ter impactos negativos na qualidade de vida dos indivíduos e apresentar um custo econômico significativo, né? Então, eu quis deixar para vocês uma coisa mais geralzona. Eu espero que vocês entendam que a nossa importância como médicos, principalmente como médicos de dor, entra a questão social e humanitária nisso, e que hoje não faz sentido uma criança ter dor no ambiente hospitalar e fora dele, sendo que a gente tem muitas coisas para utilizar. O que está faltando é conhecimento, né? E ser aplicado esse conhecimento na prática. É isso que falta. Mais médicos que se sensibilizem para entender a dor pediátrica e atuar na dor pediátrica, né? Todo mundo quer fazer dor, mas todo mundo quer fazer dor adulto. Ninguém pensa nas nossas crianças. É uma área que está em expansão. Hoje, os hospitais estão tendo um olho a mais pelas crianças. Quando eu falo de hospitais, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Justamente para evitar que lá na frente se torne um adulto dependente de opioide. Se eu souber fazer um controle adequado na infância, eu não vou ter isso, né? Então, essa visão que tem mudado a nível, assim, de uns 2 anos para cá, tem nos dado essa outra parte da dor pediátrica, que eu acho que só tende a crescer, e uma nova área dentro da dor, né? Além de ser uma nova área para os médicos de dor atuar, pense também na questão social, né? Que a importância disso, de todo hospital ter um médico de dor pediátrica, né? Ele auxiliar nessas crianças, nesse tratamento, o impacto social que a gente vai causar. Porque quando uma criança está com dor, a gente tem um impacto em relação à família também. Porque esse cuidador, muitas vezes, é quem é o provedor da casa. E esse cuidador tem que ser afastado do trabalho. Muitas vezes ele pode ser autônomo, ele não vai receber por esse afastamento. Ou muitas vezes, se eu deixar essa criança muito tempo prolongada, ela vai fazer uma infecção, vai ter que consumir mais medicamentos, mais antibióticos, e com isso vai ter um custo para essa família.
né? Agora, se eu identifico e trato adequadamente, eu evito tudo isso daí. Eu evito a questão social dessa criança, a questão emocional dessa criança também, essas complicações, né? E a gente evita de ter adultos com refratariedade. Acho que foi mais um geralzão, seria mais ou menos isso. Ô, Dani, boa noite. Boa noite. Não tinha como não participar um pouquinho aqui no final, porque eu assisti a sua palestra de câmera fechada Uhum. e me surpreendeu muito. Você conseguiu fazer um resumo de um curso chamado Kids Door, que é o teu curso, né, que você é coordenadora, que é do Simpen, em que a gente aborda com muito mais profundidade tudo que você elegeu. E aí eu Uhum. queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que, você sabe como eu e o Carlos Marcelo somos apaixonados pelo mundo da dor oncológica, né? Como é que a gente se dedica muito a estudar esse segmento do mundo da dor, mas a gente sabe que a maior dificuldade para controle da dor do paciente oncológico é o desconhecimento. Não é a doença avançada, não é a falta de remédio, não são os efeitos colaterais, mas é o desconhecimento prescritivo, a educação médica em dor oncológica. A minha pergunta é provocativa, porque o oncologista ele é um pouco refratário a isso. A gente olha, por exemplo, no congresso da ASCO, American Society of Clinical Oncology, e tem 40 salas ao mesmo tempo, e tem uma de cuidado paliativo lá no fundinho, em que se fala um pouquinho de dor. Então, se eles são tão refratários ao tema, eles entendem que isso é um tema de um outro especialista, que é o especialista em dor. Como a gente poderia mover para o nosso mundo aquele médico que não é especialista em dor, mas ele é um médico que vai tratar das crianças, que é o pediatra? Como Uhum. que a gente sensibiliza o pediatra para a educação em dor nas crianças? Esse é um grande desafio. Uhum. É, Vamos quebrar, que desafio é bom para quebrar, se empenha danado é, para quebrar paradigma, né? Pergunta para o Carlos Marcelo, que transformou a Alfena num dos maiores centros de dor do planeta, entendeu? a gente tem trabalhado para Então, isso, quebrar né? desafio é uma delícia, né? É justamente isso. Eu acho que o que falta é chegar essa informação para eles, né? Eles são bem, digamos assim, você tem um lago e você está olhando para ele e você tem medo se você vai aprofundar ou não. É assim que eu vejo os pediatras. Então, o que que a gente tem que fazer? Eles perderem o medo. Eu acho que a divulgação é tentar ter mais acesso aos pediatras, fazer uma divulgação nos hospitais, palestras, questões educacionais, né? A gente tem Você, feito isso. você acha que eles são receptivos, Dani? O que a gente tem que fazer? Assim, uma estratégia. A gente tem que estar o quê? No Congresso, a Eu gente acho tem que, que eu acho que sensibilizar a falta Sociedade querer. Brasileira de Pediatria, a gente tem Eu que acho fazer que é uma isso. campanha para o público leigo. Onde você colocaria suas fichas? Então, eu vou criar o meu desafio para o nosso presidente aí, da SBED. Eu acho que a gente devia fazer uma campanha sobre a dor pediátrica. Eu acho. Eu acho que a gente deveria fazer uma campanha nacional, não só dentro da SBED, mas nos hospitais, né? Dentro da pediatria, na sociedade de pediatria. Eu acho que esse seria o caminho, né? Não só para os pediatras, mas também dentro da oncologia, igual você falou, né? Hoje a gente sabe que existem os bloqueios neurolíticos que têm sido utilizados para as crianças, né? Na parte de cuidados paliativos, mas poucas pessoas têm conhecimento para utilizar, né? O fenal intratecal ou o álcool intratecal nas crianças, por receio, por medo. E essas crianças acabam falecendo com dor. Eu dei uma aula sobre dor oncológica, né, para vocês, né, no, no, em alguns cursos nossos. E, inclusive, você já deu até um spoiler, né, que a gente tem um dos projetos o ano que vem é fazer um workshop, né, junto com o workshop de dor adulto, seria um workshop de dor pediátrica oncológica, né, para as pessoas que quisessem entender um pouco mais da dor oncológica na criança. Por isso que a gente está fazendo um geralzão da pós de dor pediátrica e criando workshops, coisas mais direcionadas para quem tem mais afinidade. Então, acho que a gente pode... falta isso mesmo, a gente se inserir um pouco mais no meio dessas pessoas, né, da pediatria e fazer uma campanha relacionada a isso. O Life Dor, esse é o intuito do Life Dor ano que vem, né? A gente inserir um workshop dentro da dor oncológica e de dor pediátrica.
Dani, Bacana. parabéns. E para o pediatra geral, para o pediatrão, aquele cara que faz puericultura, aquele cara que acompanha as crianças, para sair daquela bom e velho ibuprofeno, paracetamol, dipirona, independente, né? Eu já vi muito pós-operatório de postectomia, de orquidopexia, com gotinhas de Novalgina, né? E a criança aos prantos durante 48 horas de pós-operatório, né? Como é que a gente instrui esse cirurgião pediátrico, esse pediatra? Você acha que a gente deve estar nos congressos deles? Eu acho que sim. Você acha que a SBED dá conta de trazer essa turma para dentro? Hashtag fica a dica aí, presidente. Eu acho que sim. Eu acho que essa é a responsabilidade do Carlos Marcelo. É tudo Se Carlão ele, agora. se Nós ele temos quiser, 2 anos de tranquilidade, a gente passa tudo para o Carlão. se ele quiser, eu já falei para ele que é auxílio. Eu acho que sim. Trazer a pediatria para nós. Trazer a sociedade de pediatria para nós. Não só de pediatria, mas a de oncologia também. A gente consegue, são duas sociedades que eu acho que a gente tem que sensibilizar, né? Eu Assim acho que como a cirurgia infantil também pode ser, né? tem a cirurgia, os cirurgiões pediátricos, né? Os ortopedistas pediátricos, né? A própria sociedade de a SBOT também, né? Eu acho que o que está faltando é a gente conseguir linkar com essas outras sociedades para ampliar isso daí, né? Bacana. Eu acho que é isso daí. Respondendo uma pergunta, canabidiol, né? Perguntar de canabidiol. Canabidiol em criança só pode ser utilizado, tá? Isso nos dois últimos congressos, agora em Halifax, no Simpósio Internacional pela IASP, e no Congresso de Pediatria de dor da Sociedade Americana de Dor, em Austin, que teve agora em março, que eu fui dar aula, inclusive, só se usa canabidiol para epilepsia. O risco que você causa na criança usando canabidiol é altíssimo em termos psiquiátricos. E a evidência é muito baixa. Não se utiliza nem nas crianças oncológicas, eles não têm evidência para ser utilizado. Tá? Amanda, respondendo a sua pergunta. Dani, Nos dois congressos, eles chegaram à conclusão de não usar. Dani, você falou aqui, assim, a gente tem duas drogas fantásticas para tratamento de dor, que é a morfina e a metadona. No Brasil, a gente Uhum, tem dimorfina e mitedon. uhum. Uma coisa que eu sempre reclamo, já reclamei muito com o Cristário, que é quem estiver me ouvindo aqui, você tem dificuldade em achar morfina solução para prescrição Sim, em São Paulo? sim, sim. Que essa é uma dificuldade, existe, tá? Existe de morfe solução, mas é só por encomenda, é bem difícil da gente achar. Uhum. E como é que Muitas você vezes manda manipular. prescreve metadona? O menor comprimido é 5 miligramas, né? Como que a gente faz para prescrever mitedon para criança? Como é que a gente utiliza na pediatria, Carlos? A gente acaba macerando essa medicação, diluindo essa medicação numa seringa, e daí a gente dilui por 1 ml, fica 1 miligrama por 1 ml. E daí a gente utiliza dessa forma. Macera para A 10 e forma- vai tirando de gotinho. Não, você vai macerar, você vai pegar esse comprimido, você vai macerar junto com uma água, e daí você vai fazer uma solução com isso daí. Você vai completar com água destilada. Você vai ter, nessa solução, por exemplo, de 5 miligramas, você vai pegar uma seringa de 5. Você vai ter 1 miligrama por ml. E daí, isso daí você vai utilizar para medicar essa criança. Por exemplo, 1 miligrama você vai utilizar. A gente faz o mesmo com baclofeno. A gente faz o mesmo quando a gente tem que usar uma dose muito baixa de amitriptilina, a gente também faz isso. Com a clonidina também faz isso. É a forma que a gente utiliza. Ou você manda numa farmácia de manipulação com a dose que você quer e eles manipulam. E daí você coloca um xaropinho de uma essência de morango, tutti-frutti, e eles manipulam para você. Mas eu achei que a dificuldade da morfina solução era do dimorfe, né? Solução era só aquele Uhum. então era uma dificuldade ampla. Geral. Se o Hong Geralzão na Kong mesa. estiver aí, tá? Cadê o Hong Kong? O Hong Kong acho que não tá hoje, não. Não vi ele aqui ainda, não. Eu estou aqui, doutor Carlos. Como é que o senhor está? Tudo Maurício, bem? então responde para nós, por que que é tão difícil achar o dimorfe solução, Maurício? Hã? Por que que tá tão difícil achar o dimorfe solução? O que acontece é o seguinte, doutor Carlos, é que a venda é muito baixa. Ele é muito utilizado em uso hospitalar. Então, para farmácia, para vender em farmácia, a venda é muito baixa. Então, os principais clientes distribuidores, eles quando vão comprar, eles têm uma quantidade mínima de compra.
Então, para e corrigir isso, só se o acaba médico sendo ficar. muito elevada. Então, para a gente corrigir isso, só se o médico ficar prescrevendo, aumentando a demanda, e aí começa a repor melhor, é isso? É, exatamente, exatamente. O que acontece é isso. A gente consegue, em algumas distribuidoras hospitalares, a gente consegue fazer alguns negócios, é direcionar para alguns pontos de vendas específicos, quando tem a procura, mas, em geral, o problema está na clientela. Eles, como a venda é muito baixa, a procura é muito baixa, ele é mais a nível hospitalar mesmo, a gente não consegue abastecer de forma adequada. Então, Alô? a solução é a gente começar a prescrever e fazer pressão, né? Que é só É, você tem que começar. aumentar. É. A indústria A farmacêutica tem uma solução coisa interessante, é só você começar a prescrever, o milagre acontece. O A resto é solução É, história. é nós, assim, bem fazer mais spoiler, né? Fazer um curso sobre opioides na criança, né? E com é, isso a gente divulgar a morfina, inclusive a suspensão. olha, nós tínhamos o mesmo problema com codeína, né? Com codeína em solução oral. Aí veio a pandemia. Aí ele foi amplamente usado na tosse seca, né? Hoje a gente vende codeína em solução oral igual a água. Tá vendendo pra caramba, né? Porque Só teve para uma nós. procura absurda, todo mundo começou a comprar, inclusive estourando seus estoques, né? Na época da pandemia. Eu acho que, como a Dani bem disse, é questão de educação mesmo, né? Eu que atuo com dor há sei lá quanto tempo, a gente vai esquecendo o tempo, né, professor Paulo? Eu descobri recentemente que existiu de morfoeducação laboratorial em solução oral. Nunca ninguém tinha me mostrado, né? Foi aí que eu comecei a tentar É, a gente faz a propaganda, mas o problema é esse, a gente faz com muitas restrições porque não tem estoque. Então a gente tem medo de, nesse momento, criar uma demanda que não pode atingir, que não pode cobrir, né? Então, Dan, tem outra pergunta aqui. Obrigado, viu, Maurício? Nada. Sobre o Restiva, você entra com o Dimorf. Sempre, sempre. Eu tenho uma dica para resolver como é que eu resolvo o meu problema, né? No grupo de oncologia que eu trabalho, eu pedi a padronização. Então, a farmácia do grupo que eu trabalho dispensa para a saúde suplementar para a maior parte dos convênios. Alguns outros convênios o paciente recebe reembolso ou recebe por outra via, né? A outra alternativa, quando o paciente não é oncológico e eu preciso de apresentações de carbamazepina, de codeína, de morfina, solução oral de qualquer maneira, aqui na Barra da Tijuca, onde é a minha clínica, a gente tem uma farmácia que a gente indica. Então, ele tem uma política de estoque mínimo, uma relação interpessoal. Eu ligo para o cara, o gerente, e falo: cara, estou te mandando aí o paciente Dani Cadide com tal prescrição, sabe? Aí entra de tudo um pouco. Entra transdérmico, soluções orais de anticonvulsivante, de opioide. Então, ele tem sempre de tudo um pouquinho, né? Quando foge da Barra da Tijuca, é mais difícil para mim, né? Então, geralmente, eu encho o saco do rap. O rap que vai lá, né, para bater papo, para levar amostra, para levar folderzinho, para chamar para almoçar. Não, o rap para mim é para me tirar das enrascadas. Bicho, olha só, estou em Niterói, o paciente meu está ligando, está conseguindo comprar, me ajuda aí. E eu tenho uma boa experiência com isso, sabe? Eu acho que o pessoal consegue mobilizar na força de venda qual é a farmácia que tem, eles têm controle de estoque, né? Eles sabem o que tem em cada farmácia. Já, doutor Paulo, manda na drogaria tal, lá em Caraí, porque tem 3 frascos lá, sabe? Isso me ajuda demais, sabe? Na prática. Mas eu trabalho com um paciente que tem seguro-saúde, então, para esse segmento, isso é bem possível fazer. No universo do SUS, eu não saberia dizer, Carlinhos, não sei se ele tem alguma sugestão. Não, aqui em Alfenas, os pacientes, graças a Deus, não têm dificuldade de ter acesso, mas por causa da insistência e da. Acho que é da percepção que o serviço público aqui tem de assistência também. Então, principalmente de e metadona, não existe. Inclusive, o de de liberação prolongada, que é meu favorito, os pacientes aqui conseguem, que é outro medicamento fantástico, eu acho.
Que é uma dificuldade, né, Dani? Assim, de liberação prolongada para criança, a dificuldade é a dose, né? E quando você macera, perde a liberação prolongada, né? Sim, sim, exatamente. Mas é o que a gente. Ou você mandar manipular, né? Me perguntaram a subdose. Eu não vou dar spoiler de curso, não. Se quiser, vai fazer o curso de opioides da Simpay para dor pediátrica. Mas aí, Ou vai fazer o que diz dor para aprender a prescrever as medicações. que é difícil, né? Assim, eu gosto muito de medicamento de liberação prolongada, eu tenho uma percepção excelente. Para mim, 2 comprimidos de Dimorph de 30 de liberação prolongada é muito melhor do que 6 comprimidos de 10, sabe? Uhum, Tanto em termos de efeito, aceitabilidade do paciente, qualidade da analgesia, manejo clínico, é bem sim. melhor. 2 de 30 é bem melhor do que os... E assim, o meu sonho é que exista o comprimido de 10 de liberação prolongada, né, Paulo? Porque a gente fala tanto É, do uso de porque de opioide 10 você pula para forte, 30, baixa né? dose, né? Porque de 10 você pula para 30, né? De Isso, 30 pula para 60, né? isso. 60 pula para 100. Então, o pulo é alto, né? O pulo é grande. Que a gente fala tanto assim, da importância do uso de opioide de baixa dose, ao invés de opioide fraco, principalmente paciente oncológico. E com morfina, que é a base do tratamento, a gente não tem o de 10, né? Você Mas tem isso, de mas 10, isso na criança, por que que liberação acontece prolongada. isso? Você Porque eu se consegue, usava. Pode falar, Carlos, você desculpa. consegue fazer uma dose mais escalonada. Acho que funciona melhor. Pelo menos a nossa prática é essa, né? Acho que. Eu não sei Quando como é que é. Acho que o Maurício podia ajudar a gente. Como é que é a prescrição de Dimorf de liberação prolongada no Brasil? Mas a Alfenas deve ser o suco Coisa. que mais vende de morte de liberação prolongada no Brasil, porque eu praticamente só prescrevo de morte de liberação prolongada, liberação rápida só para resgate. Uhum. Como é que é, O que a Maurício? gente... Fala, Maurício, com a gente, então. Acho que o Maurício caiu. Consegue olhar aí? Maurício Ponte. Não, tá aqui. Vamos ler de novo, então. Vai estar Oi, congelado, caiu, né? tinha caído para mim aqui. Estava Ah, tentando entrar novamente. ótimo. Oi, eu começo a falar, o negócio fica preto. Não, mas agora Alô, tá tudo em ordem. doutor Carlos? Estamos te Oi, ouvindo. oi, professor, tudo bem? Tudo. Não, faz a pergunta de novo que tinha caído, eu não tinha ouvido. Ah, assim, como é que é a prescrição no Brasil de Dimorf de liberação prolongada? Que eu sei que Alfenas deve ser um dos lugares que mais vende no mundo, né? Agora, eu queria saber fora daqui. Caiu de novo. Depois a gente É, descobre. É, Caiu para mim. mas você escutou a pergunta? Não, se eu começo a falar, cai, fica a imagem toda preta. Ué. Vamos lá, vamos tentar devagar aqui. Estou debaixo do meu roteador aqui. Não, eu perguntei sobre o Dimorf de liberação prolongada. Sim, Como é que é a percepção de venda dele no Brasil? Porque eu sei que Alfenas vende demais, mas e fora de Alfenas? ela é pontual, tá? Ela é pontual. Ela vende mais do que o solução oral, mas também não é uma procura muito grande, né? Nós temos uma venda muito grande de morfina, mas as apresentações de liberação imediata. 30, a gente vende muito de 30, tá? É o nosso carro-chefe, mas tanto a liberação cronogramada quanto a solução oral, a gente tem uma venda muito baixa, uma procura muito baixa, tá? É só em alguns locais mesmo, é muito pontual. Eu acho que falta um pouquinho de divulgação mesmo. Oi, Maurício, chegaram a me ouvir, não? não, Sim. sei que ouvimos sim. Eu vou até mandar para aquela sua ideia Vale Ouro do Dimorf de liberação Opa, prolongada de 10, tá? Por todo favor. mundo assim. E outra coisa, a mãe da criança é a Stephanie, É, fazer, ela que, fazer o Dimorf de liberação prolongada de 10 para ó, basear na nossa prática. uma excelente ideia.
Então, gente, acho que, Dani, muito obrigado, né? Só vou te agradecer demais a presença, agradecer o professor Paulo Renato pelos spoilers. Aí tem mais duas perguntinhas aqui. A Beatriz, nossa amiga lá do México, perguntou sobre adjuvantes. E depois teve uma pergunta, o que seria subdose, né? 50% da dose inicial. 50% da dose inicial. E Exatamente. em relação ao adjuvante, é a clonidina. Eu utilizo às vezes em bloqueios. Professor Paulo Renato, suas considerações? Cara, eu amo essa mentoria coletiva. Eu amo essa abertura de microfone no final e a gente falar a experiência pessoal. Às vezes a gente aprende mais nesse bate-papo, no coffee break, né, na informalidade, do que às vezes numa aula formal de uma aula que tem um conteúdo gigante, que a Dani tem um conteúdo, um conhecimento profundo sobre o que ela leciona, uma experiência pessoal muito grande a nível internacional. Então, trazendo uma aula é uma isca, né? Dá vontade de ir lá pegar e continuar lendo sobre isso, né? Eu acho que o principal mensagem que a gente leva daqui é que precisamos fazer melhor, precisamos tratar melhor nossas crianças. Dani? Eu queria agradecer, né, você e o Dr. Paulo Renato. Vocês sabem que vocês dois são pessoas assim que, né, não preciso nem dizer quanto que eu gosto de vocês, né? Que isso chega a ser até pleonasmo, né? E dizer que a gente tem aí um desafio muito grande. Eu sei que o Dr. Paulo também está começando a puxar esse fiozinho da meada para expandir a dor pediátrica, divulgar, né, você também. E eu acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente, né? E eu espero daqui 10 anos a dor pediátrica representar o que hoje a dor adulta representa, né? Um tratamento. Obrigado, Dani. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Cristália, mais uma vez. O Sem Dor Expert chega agora à sua 34ª aula. Nós voltamos dia 18 de dezembro, professor Paulo Renato, com uma aula do ilustre professor Lúcio Rotti, que vai falar o que é essa tal da medicina da dor e o que está acontecendo no mundo e no Brasil, que a medicina da dor está se despontando como uma possível especialidade, a possibilidade de atendimento, a possibilidade de negócio com a medicina da dor, de negócio com profissão médica. Então, não perca, dia 18 de dezembro, aula com o professor Lúcio Rotti. E depois o Sem Dor Expert vai dar uma parada e nós voltamos em fevereiro com 5 aulas de dor para o não especialista, né? Então, a força de vendas do Cristal já pode divulgar. Vai ser um mini curso de dor para o médico de pronto-socorro, para o médico da medicina de família, para aquele médico que não é especialista em dor, mas tem dificuldade de tratamento da dor com os seus pacientes. Deixo aqui um abraço a todos, uma excelente semana. Dia 18 de dezembro, o Sem Dor Expert está de volta. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigada. Um Parabéns, abraço. Dani. Obrigada. E quem quiser saber mais, faça a nossa pós, né? Os nossos cursos de dor na criança. Obrigadão, um beijo. Beijo.